Celeste maravilha, que nos traçais o esposo, abrigai as testemunhas da veste nova. Virgem Maria, imagem e mãe da Igreja, de vós nasceu Jesus, de vós nasceu Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Cariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos sarava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu, homens chamados e escolhidos por Jesus para, como cantamos no Salmo, anunciarem a sua mensagem por toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra. São as primeiras testemunhas da fé, os que conviveram com Jesus, os que entraram na sua intimidade e nessa escola do Mestre, como testemunhas primeiras da sua ressurreição, experimentaram a inquietação da missão. Na palavra divina da Escritura que acabamos de escutar, São Paulo apresentava-nos a nossa identidade, recordando-nos que não somos estrangeiros nem hóspedes, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim é a Igreja que todos formamos e que o mesmo apóstolo nos diz que está fundada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que têm Cristo como pedra angular, a pedra que sustenta todo o edifício. Este alicerce apostólico, que garante a nossa fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho, caracteriza-se hoje, ou concretiza-se hoje, melhor dizendo,
na nossa comunhão com aqueles que no meio de nós são os seus sucessores, o Santo Padre Francisco e os nossos bispos. A Igreja continua assim na fidelidade ao dom da primeira hora, como construção de Deus, que não cessa de crescer e atualizar-se pela missão de santificar, ensinar e governar que os nossos bispos, unidos ao sucessor de Pedro, realizam no meio de nós. Este ministério apostólico não é uma invenção humana, ao contrário, é fruto da vontade de Jesus, como vimos no Evangelho. Em tempos de tanto relativismo eclesial, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos de redescobrir esta nossa identidade mais profunda, para percebermos que a nossa fé e a nossa relação com os apóstolos e os seus sucessores não é qualquer coisa de acessório, mas fundamental para vivermos o mistério da Igreja que somos, para sermos fiéis à verdade do Evangelho e para caminharmos nessa estrada da verdade que o Senhor Jesus nos apresenta e atualiza hoje pelo ministério de Pedro e dos sucessores dos apóstolos a ele unidos. Nestas horas que vivemos a caminhada sinodal, olhamos para esta realidade com a fé que nos vem desta certeza. Uma fé que nos leva a vencermos a nós mesmos para entrarmos na fidelidade ao Espírito Santo, nesta comunhão viva e vital da Igreja que somos. Jesus sobe ao monte e passou a noite em oração a Deus, dizia-nos o Evangelho. Tal como Moisés tinha recebido a lei antiga no cimo do monte, também agora Jesus, na intimidade com o Pai, vai discernir a escolha daqueles que haveriam de continuar a missão até ao fim dos tempos e oferecer a todos a nova lei. E é assim que ele escolhe 12 homens, com nome próprio e com história, cada um diferente do outro, mas todos identificados com ele, com o Mestre, com Jesus. É certo que os Evangelhos nos mostram que nem sempre todos fizeram boa figura, diríamos, mas sempre souberam, com exceção de Judas Iscariotes, e Deus o saberá, regressar ao seu Mestre e Senhor e levar a missão até ao fim, ao ponto de darem a vida no martírio. Por isso hoje nos vestimos de vermelho. Como víamos no Evangelho, Jesus, depois de escolher os seus apóstolos, desce com eles do monte e ensina-lhes a missão, mostra-lhes como se faz. Porque a vida cristã, o seguimento de Jesus, não é desde o princípio uma ideia ou um amontoado de devoções. A vida cristã, o seguimento de Jesus, é uma prática concreta. Partindo da intimidade com o Pai na oração, estar com o povo, anunciar a boa nova, libertar, curar, consolar, experimentar a força que lhes vem da presença de Jesus. Estes são alguns segredos fundamentais da missão. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja que somos chamados a ser nasce desta relação com Jesus. Atualiza-se, desenvolve e cresce na fidelidade ao ensino dos apóstolos que garantem a nossa comunhão eclesial. Por vezes ouvimos algumas pessoas dizerem que gostam muito de Jesus e até de Nossa Senhora, têm simpatia pelo Evangelho, mas não querem nada com a Igreja. Desde a primeira hora que Jesus nos ensina que para o conhecermos e sabermos amar, para lhe sermos fiéis, precisamos da comunidade. Teremos de ser sempre 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então, Ele está no meio de nós. Precisamos da comunidade cristã. Precisamos da Igreja para conhecer Cristo,
o seu Evangelho, para o amarmos e seguirmos, para prescrutarmos os caminhos da missão, para nos alimentarmos dele e para sermos sinal vivo e atuante no mundo. Precisamos dos apóstolos, os nossos bispos, que hoje nos atualizam o Evangelho e garantem a nossa fidelidade à missão. Pela missão que lhes foi confiada, se atualiza hoje o mandato do Senhor, como cantávamos no cântico da entrada: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, fazendo eco daquela palavra de Jesus: ide e ensinai todos os povos, batizai-os, ensinai-os a cumprir tudo o que vos mandei. E acrescenta: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa dos Santos Apóstolos, neste dia que para muitos de vós é dia de peregrinação, viestes das vossas casas, das vossas comunidades, alguns de vós com os vossos párocos, os vossos pastores, celebrar em Fátima, hoje, a festa dos Santos Apóstolos, é revigorar a nossa vontade de sermos igreja viva, igreja que vive em comunhão, que vence as dificuldades que tantas vezes aparecem, nas dificuldades da relação de uns com os outros, enfim, as dificuldades que vêm tantas vezes do nosso coração, que tem dificuldade em ver na luz de Deus e do Evangelho. Viver na comunhão da igreja é todos os dias vencer essas dificuldades, não com a nossa força apenas humana, mas com a força da fé que nos habita, com a graça do Espírito Santo que nos conduz, mas também com essa mão materna que todos os dias nos acompanha, a mão da nossa Mãe do Céu que nos acolhe nesta sua casa. E como aos santos pastorinhos, quando lhes perguntava se estavam tristes, lhes assegurou a eles e nos assegura a nós: eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Que neste lugar a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, a Rainha dos Apóstolos, que nestes dias também invocamos insistentemente como Rainha da Paz, nos ensina a amar cada vez mais a Igreja, a sermos pedras vivas e unidas na comunhão inteira, efetiva e afetiva, com o nosso Papa Francisco e com os nossos bispos, com os nossos pastores, para darmos ao mundo, nesta hora difícil da história, um testemunho credível do Evangelho que queremos e somos chamados a viver.